torcedor rubro-negro está em estado de expectativa. A comissão eleitoral vai divulgar a qualquer momento a situação das chapas que vão disputar a eleição no rubro-negro. E o Carlos Miguel tem as informações pra gente. Tudo bem, Miguel? Boa tarde. Um abraço para você, viu, Vitor? Um abraço também para o nosso Diego. Eu tô de olho aqui o tempo todo na apuração no celular para trazer informações sobre o posicionamento da Comissão Patrimonial. Hoje é o último dia, é o prazo final para que a Comissão Eleitoral do Esporte Clube do Recife, ela divulgue o resultado dos pedidos de impugnação e informar quais são as chapas que estão aptas ou não para a eleição no esporte no próximo dia 16. Lembrando, são 2 chapas agora que vão concorrer. Isto porque na noite de ontem, uma das chapas acabou sendo extinta, por decisão dos próprios membros desta chapa, e hoje pela manhã eles já protocolaram a saída da corrida do pleito eleitoral do Esporte Clube do Recife. Foi a chapa Esporte para Todos, que tinha o número 30, que era encabeçada pelo Carlos Antônio Filho. O vice-presidente era o Marcos Cabral. Não tinha sido divulgada ainda o presidente do conselho e o vice do conselho deliberativo desta chapa. Eles ainda estavam arrumando a casa até ontem, praticamente, quando no final da tarde começou uma reunião, já que eles tinham recebido a informação de que as pendências em relação à lista de conselheiros ainda existia junto à comissão eleitoral. E como eles não conseguiram resolver esse problema, eles buscaram a fusão com a outra chapa da oposição, Leões pela Mudança, Profissionalização e Coragem para Vencer, a de número 10, que é encabeçada pelo Rafael Arruda como presidente executivo, saindo como vice-executivo Matheus Souto Maior, Ricardo Saleitão como presidente do Conselho Deliberativo e Cadico Pereira, o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Pois bem, essa reunião, nós inclusive antecipávamos no TFC hoje, Vitor, como ela aconteceu, entrou pela noite. E ao final da noite de ontem, já início da madrugada, recebemos a informação de que o candidato Carlos Antônio Filho retiraria o seu nome da chapa. E mais, a chapa inteira seria extinta. O Marcos Cabral, que sairia como candidato a vice-presidente executivo, alegou nesta reunião problemas familiares. E aí a chapa foi praticamente se dissolvendo. Não houve uma composição com a chapa Leões pela Mudança, então todos os membros decidiram extinguir a chapa e por isso somente 2 estão concorrendo. Eu vou falar o vocabulário correto desse pleito. Só 2 chapas estão inscritas, porque até agora não temos a informação se elas estão aptas ou não para concorrer ao pleito no próximo dia 16. Por que eu estou dizendo isso? Porque a chapa Leões pela Mudança entrou com pedido de impugnação da chapa da situação, intitulada É Daqui para Cima, a de número 20, encabeçada pelo presidente Yuri Romão. Justamente por causa de Yuri, no entendimento da chapa contrária, chapa de oposição, Yuri estaria ferindo o estatuto vigente do clube, que impediria, de acordo com o artigo 85 e 86, impediria um presidente de se candidatar 2 vezes à reeleição. Só que o Yuri Romão assumiu em 2021, na metade do ano de 2021, depois que o Leonardo Lopes, teria renunciado ao cargo, renunciou ao cargo. E aí ele concluiu o mandato que era do Leonardo Lopes, candidatou-se a primeira vez para a eleição 2023-2024 e agora está sendo candidato à reeleição pelo Esporte Clube do Recife e atual presidente executivo do clube. A chapa É Daqui para Cima também entrou com um pedido de impugnação para a chapa Leões da Mudança, Profissionalização e Coragem para Vencer, alegando problemas na lista de conselheiros. Então, a comissão eleitoral, Vitor, que deveria ter sido, teria como prazo a quarta-feira para dizer quem estaria apto ou não, pediu, através de uma portaria, mais 2 dias para análise de todos os documentos. E esse prazo termina hoje, dia 6. E pode ser a qualquer momento, porque
Eu, na minha cabeça, de inocente do Rosarinho, acreditava que o prazo seria 18 horas, ou seja, um horário comercial das 8 às 6, das 9 às 6, enfim. E acabei, antes de entrar no ar, você já me chamava e eu já estava ouvindo aqui as informações que chegam, que a análise de todos os documentos continua e a comunicação dessa comissão eleitoral ainda não se pronunciou em relação a quem está apto ou não. Se o Yuri Romão vai poder prosseguir com a chapa da situação e se o Renato Arruda vai conseguir, o Rafael Arruda, perdão, vai conseguir também resolver todas as pendências que tem em relação à lista de conselheiros para compor essa chapa. Hoje à tarde, e aí eu vou passar a bola para você, hoje à tarde surgiram na internet vários posts, várias publicações, dando conta que poderia haver um impedimento para a chapa da situação, mas nada disso procede, é tudo fake news. E ontem, desde ontem eu tenho consultado a equipe da chapa do Rafael Arruda e a informação que eu recebi, inclusive uma mensagem do departamento jurídico da chapa, é a seguinte: a chapa está 100% regularizada. Apenas por questões de atividades externas do responsável não tinha sido feita ainda, encaminhada as correções para a comissão eleitoral. Mas, essa mensagem foi inclusive de ontem à noite, por volta das 9h15 da noite. Mas, nesta sexta-feira pela manhã, a chapa será feita entregue todas as correções à comissão eleitoral. Por isso, todos os documentos ainda estão sendo analisados e a torcida apreensiva vai votar em quem no próximo dia 16. Ô Miguel, só para entender essa questão da oposição, o candidato que retira a chapa, ele vai compor com o Rafael Arruda? Não. Ou não? Vai não, Vitor, porque eles tentaram fazer uma fusão ontem, mas não chegaram a um acordo, porque são muitos nomes, são 2 listas de conselheiros do clube, muita gente para ocupar cargos e ninguém queria ceder. Então foi a informação, inclusive, que eu obtive de bastidor. Então não houve essa composição de fusão, por isso o Carlos Antônio Filho retira o nome dele e retira toda a chapa. A chapa foi extinta, cada um vai para o seu lado, vai continuar torcendo pelo esporte, mas sem disputar as eleições no próximo dia 16. Agora, a chapa do Rafael Arruda, ela continua trabalhando normalmente, né? E aguardando, inclusive, o resultado dessa composição. A chapa é formada pelos seguintes nomes: Rafael Arruda como presidente executivo, Matheus Souto-Maior como vice, Ricardo Saleitão como presidente do Conselho Deliberativo e Cadico Pereira como vice-presidente do Conselho Deliberativo. Olha aí, Diegão, a gente até chegou a falar sobre isso, né? Que uma disputa com 2 nomes, né, um de situação, um de oposição, poderia, né, se a oposição conseguisse se unir, poderia dificultar um pouco mais o processo. Né? Mas, ao que parece, ainda que tenha sido extinta uma das chapas de oposição, falta consenso entre a oposição, né, o que enfraquece o pleito da oposição. Enfraquece sim, Vitor. É como se houvesse uma oposição dentro da oposição. Não houve esse consenso, não conseguiram entrar no acordo. Não significa que o pessoal do Carlos Antônio Filho vai votar no Yuri Romão. Não, muito pelo contrário. Como também não garante que eles vão votar no Rafael Arruda. O que pode acontecer é uma abstenção, até porque existem divergências, tanto da parte da situação, que é o principal, quanto da própria posição do Rafael Arruda. Mas é claro que isso, de certa forma, afeta um pouco a chapa de oposição, a chapa do Rafael. Por quê? Não há esse 100% de unanimidade. Né? Existe sim uma oposição, embora que com uma certa força. Não vai haver o rateio de votos, porque agora só tem uma chapa de oposição, mas não há um entendimento entre as partes que poderiam estar juntas para poder tornar o pleito um pouco mais fortalecido para o outro lado. Vamos falar do time. Qual é o tamanho desse esforço que o esporte faz para continuar com o Julian Fernandes, hein, Miguel? A situação do Julian Fernandes, ela é a seguinte, Vitor. O esporte vai dar uma última cartada, porque o esporte subiu para a Série A, logicamente que a receita do clube vai melhorar e a proposta salarial para que ele fique também. É algo absolutamente natural, já que o esporte quer o Julian Fernandes na próxima temporada. O volante argentino, ele tem contrato até dezembro, termina esse mês o contrato dele, mas esse curso da negociação acabou mudando, porque
o Sport descobriu que ele assinou um pré-contrato, e aí agora a gente já sabe o clube, o Palestino do Chile. O Sport chegou a declarar que não sabia nem qual era o clube com quem o Julian Fernandes havia assinado o contrato. Um detalhe, o Julian chegou no Sport através do Mariano Sosso, e ele pertencia ao Newell's Old Boys, da Argentina. E o Sosso está lá, no Newell's. Então, seria natural que o Sosso pedisse o jogador de volta. Mas não foi isso que aconteceu. O Julian Fernandes acabou assinando um pré-contrato com o Palestino do Chile, onde ele jogou em 2018 e em 2019. E aí todo mundo no Sport foi pego de surpresa. O Sport está tentando reverter essa situação e está pegando pelo sonho, né? Olha, subimos para a Série A e agora a gente pode brigar, ter um time competitivo na elite do futebol nacional. Mas essa negociação está muito difícil. Diferentemente de Tite Ortiz, este já tinha a cláusula de renovação automática, essa cláusula ela foi ativada, Tite Ortiz acertando a sua permanência no Sport Clube do Recife, o Luciano Castan também tem a permanência acertada para o ano que vem, e o Castan é a mesma situação. No contrato dele, do zagueiro, tinha o dispositivo de renovação automática em caso de metas atingidas. Ele atingiu todas as metas, inclusive o acesso ao Brasileirão da Série A, e por isso o Sport vai estar acertando a permanência dele mesmo sob as críticas do torcedor. Lucas Lima, para a gente atualizar de uma vez aqui essas pendências. Lucas Lima, o Sport está negociando com o Santos. Fala-se que o valor da multa seria de 5 milhões de reais pela quebra do contrato, já que ele tem contrato com o Santos até o ano que vem. Mas nem o Santos quer o Lucas Lima quer ficar na ilha, e a ilha quer, e o Sport quer o Lucas Lima também com a camisa rubro-negra no ano que vem. Então essa negociação ela continua, mas pode ter um final feliz. Eu disse pode, tá? Vai depender mais do Santos do que do Sport Clube do Recife. O Fabrício Domingues, este aí tá bem tranquilo. Apesar de não ter assinado ainda o contrato, o Sport já pagou uma primeira parcela dos 750 mil dólares para ter o jogador com direitos adquiridos, inclusive 60% dos direitos econômicos do atleta. Então o Sport está bem encaminhado com o Fabrício Domingues para a permanência dele no ano que vem. Vamos lá, Diegão. Você pagaria 5 milhões para ter Lucas Lima na Série A? Eu pagaria, Vitor. Pagaria porque é um jogador que é um ponto acima da curva com relação à parte técnica. Tudo bem. Um jogador que já é experiente, vai fazer 35 anos no ano que vem, mas ele requer a técnica e já mostrou por algumas temporadas que é jogador de jogar a primeira divisão. Então acho que merece esse esforço do Sport de poder desembolsar esse valor para tê-lo. O Domingues, o dólar tá por volta de R$6, então 750 mil dá 4 milhões e meio. Vale isso, Diegão? Vale, Vitor, até pelo futebol que o Fabrício desempenhou na temporada. Um jogador polivalente, é o Sport fazendo mais um investimento a médio prazo do jogador, que não apenas pode fazer história no clube, mas pode se tornar um ativo. O que quer dizer? O Sport pode negociá-lo e ter uma compensação financeira no futuro, seja com outro clube do Brasil ou até mesmo com um clube do exterior. Acho que o esforço vale a pena também. Tite Ortiz, tem nível de Série A? Vitor, eu tenho algumas ressalvas com relação ao Tite Ortiz. Ele tem muita vontade, isso eu tenho que admitir. Mostrou em alguns jogos que tem uma certa técnica, ele tem muita correria, mas para uma Série A eu acho que o Tite precisa ser mais testado, ele precisa ser mais observado. Ainda fico um pouco na dúvida se ele tem essa condição de jogar uma primeira divisão ou não. O caso do Julian Fernandes, se você tivesse na pele dele, escolheria o Palestino do Chile ou o Sport? Vitor, tem uma diferença, porque o Palestino ele foi o 4º colocado no Campeonato Chileno e assegurou vaga na Copa Sul-Americana. Então, um time que vai jogar uma competição internacional. E só a título de informação, o Palestino tem esse nome porque foi fundado por imigrantes da Palestina, né? No Chile tem mais de 500 mil de descendentes de palestinos. Mas se fosse o Julian Fernandes, eu ficaria no Sport. Eu ficaria, até por conta da identificação. E é uma oportunidade, é uma vitrine para o jogador se mostrar para o futebol brasileiro. Com todo respeito ao Palestino, com todo respeito ao fato de ele estar jogando na Copa Sul-Americana, uma equipe que sempre briga nas primeiras colocações lá no Chile. Mas em se tratando da visibilidade, é bem maior jogar por aqui.
Bom, e para finalizar essa questão do Luciano Castan, você ficaria com ele, Diegão? Vitor, sinceramente eu não ficaria com o Luciano Castan, mas como a cláusula indica uma renovação automática, eu manteria o jogador, só que ele poderia ser emprestado. O Sport poderia ver uma outra equipe ou outras equipes interessadas no jogador para poder fazer essa cessão, né, emprestar o jogador para a temporada 2025. Mas para a Série A, ele já jogou, né, inclusive eu lembro dele no CSA quando jogou a Série A em 2019 e não foi muito feliz, não foi muito bem.